Cuidado para não esvaziar a palavra de Deus. É a exortação que o Senhor nos faz hoje no Evangelho e essa é uma palavra muito importante. Atenção! A palavra de Deus tem poder para nos curar, para nos libertar, para converter os nossos corações, para restaurar, para levantar aquele que está caído, correto? Sim. Você já aprendeu isso ao longo dos nossos encontros. Você experimenta isso ao longo dos nossos encontros. Mas existe algo que pode fazer com que essa palavra se torne ineficaz nas nossas vidas. Essa palavra que tem tanto poder e que opera tantos milagres, tantas maravilhas, ela pode se tornar ineficaz, inoperante nas nossas vidas. Ou seja, não é? Por exemplo, quantas pessoas que vão à missa no domingo, às vezes a igreja está cheia. Às vezes uma vida inteira, 30, 40 anos, escutando a proclamação daquela palavra, mas você percebe que não existe ali uma transformação de vida. Porque aquela palavra se tornou ineficaz na vida daquela pessoa. E a deficiência não está na palavra. A deficiência não é da parte da palavra. Não é a palavra que perdeu a sua força, mas é exatamente aquele coração que, por ter esvaziado a palavra de Deus, já não consegue absorver dela os efeitos que naturalmente ela tem. É como quando alguém que toma uma medicação, mas toma de maneira errada e aquela medicação não faz o efeito pretendido. A culpa não é da medicação, mas é de quem tomou a medicação de maneira indevida. Você consegue entender? Então, nós queremos sim experimentar todo o poder que há na palavra de Deus. E para isso não podemos esvaziar, então, a palavra. Mas, irmã Maria Raquel, quando nós esvaziamos a palavra? Quando nós queremos ser servidos por ela. Jesus vai dizer, eu vim para servir, não para ser servido. Não é a palavra que está a nosso serviço, nós estamos a serviço da palavra. Melhor esclarecendo. Não é a palavra que se amolda a nossa vida. Não é a palavra que se submete à maneira como eu vivo, não. Mas é a minha vida que se submete à palavra. É a minha vida que tem que se amoldar à palavra de Deus. Seja mais clara, irmã Maria Raquel. O mandamento do Senhor sobre a missa dominical, o preceito de guardar o domingo, o dia do Senhor e os dias de festa, as solenidades. E aí, de repente, eu digo, não, mas... Entende? E aí eu não vou na missa do domingo. Não existe nenhuma razão séria para que eu não vá. Você sabe que se é uma questão de enfermidade, ou você está cuidando de um enfermo e só tem você para cuidar desta pessoa, ou aconteceu de repente, você está numa localidade, o carro quebrou e você não conseguiu chegar, fez de tudo, são situações que podem acontecer. É diferente desse dar de ombros. E nós somos terríveis, assim como os fariseus, assim como os mestres da lei. Nós maquiamos, nós damos uma justificativa falseada, quando a verdade é uma só. Não estou com vontade. Não é? Preciso descansar. Mas eu tive força, eu tive energia para ir no jogo de futebol. Eu tive força e energia para sair, para ir no shopping, para ir almoçar com os amigos. Chegou a hora da missa. Estou cansado. Está cansado, filho? Pois a missa é o lugar por excelência onde você descansa. Porque ali você descansa no coração de Jesus. Você entende? E muitas vezes nós começamos a esvaziar a palavra de Deus e por isso já não experimentamos todo o poder que há na palavra de Deus. Quantas pessoas se surpreendem quando eu digo aqui, existe o poder. E as pessoas dizem, mas eu não consigo, Muitas pessoas sequer entendem a palavra. Porque não é qualquer pessoa, gente, isso é um mistério profundo. E eu vivo isso. Quantas vezes eu estou aí na caminhada há alguns anos e existem passagens da Escritura que eu passei muitos anos sem conseguir compreender. Aí um dia eu abro a palavra de Deus e eu leio, é isso! Passagem que eu nunca tinha entendido, porque é um mistério. A Bíblia não é um livro que você abre e simplesmente como os outros livros, não. Existe algo de sobrenatural, é divino. E é preciso uma abertura de coração, sabe? É preciso uma sede, uma fome, é preciso de um mínimo de humildade para que aquela palavra então se revele aos seus olhos.
Não estou dizendo que só pessoas convertidas vão compreender a Sagrada Escritura. Não é isso. São Francisco de Assis se converte lendo a palavra. Mas existia uma sede no coração dele, não identificada. Existia uma sede, uma fome de verdade, um anseio, uma causa pela qual entregar a sua vida. E quando ele então se depara com o Evangelho, ele diz, é isso. Assim como a Edith Stein, que quando entra em contato com o Evangelho através da vida de Santa Teresa d'Ávila, ela diz, é isso, encontrei a verdade. E a sua vida é profundamente transformada. Aquela mulher de ateia torna-se uma cristã com todas as forças do seu coração, a ponto de se tornar depois uma mártir. Ela dá a vida por Cristo, pela sua palavra. A palavra não perdeu a sua eficácia, ela continua com o poder de curar, de libertar, mas corremos o risco de esvaziar a palavra de Deus. Mandamento: viver a castidade. Quantas pessoas já não vivem mais a castidade conforme a palavra de Deus está aqui? Esses homens aqui estão eliminando, estão esvaziando a palavra de Deus para obedecer à lei dos homens. São tradições puramente humanas. Ah, mas o mundo hoje prega isso. As pessoas hoje vivem assim. É moderno, são os tempos atuais. E nós esvaziamos a palavra de Deus porque vamos nos amoldando à tradição dos homens, ao pensamento mundano. E nós perdemos a liberdade, tornamos-nos escravos. Costumo dizer que talvez o jovem, aquele homem, seja livre para fumar a sua primeira, carreira de cocaína, seu primeiro baseado. Talvez ele não seja livre para o segundo, porque se deixou escravizar. Existe uma máxima sendo disseminada aí que nós precisamos experimentar de tudo para afinal saber o que é bom, o que é ruim. Quando eu escuto isso, eu tenho um ímpeto de dizer assim, então, bebe veneno. Né? A gente não tem que experimentar de tudo para saber se é bom ou se é ruim. Bebe veneno. Não, irmã Maria Raquel, jamais. Como assim? Enlouqueceu? Uai, mas você nunca experimentou? Claro que se eu experimentar, eu vou morrer. Como é que você sabe disso? Outros já fizeram a experiência, não é? A ciência diz isso e chega até você. Você não precisa experimentar o veneno para concluir, realmente faz mal. Você sabe disso, pela experiência de outros, porque a ciência já lhe disse. Nós também não precisamos experimentar de tudo para discernir, porque Deus já nos disse. Porque Deus já nos revelou os mandamentos, porque Deus já nos disse aquilo que o bem a realizar e o mal a evitar. E essa é a vida do cristão. Essa é a luz da verdade que brilha na nossa consciência, nos indicando o bem a observar, o bem a procurar, o bem que deve ser buscado e o mal que deve ser evitado. A todo custo. É isso. É isso que Jesus está dizendo. Ele fala, ele é enérgico, né? Hipócritas, hipócritas. Vocês me louvam com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Existe uma discrepância entre aquilo que se prega e a maneira como se vive. Não é tantos cristãos que são escândalos para os seus familiares, na sua casa, porque não vivem aquilo que pregam. Nós precisamos viver a palavra. Pregar é necessário, mas tem que ser uma efusão, tem que ser um transbordar. O carisma Hesed é experimentar, viver e cantar as misericórdias do Senhor. O cantar significa o transbordar, o jorrar, mas ele não será eficaz se primeiro eu não faço a experiência com a misericórdia, eu vivo a misericórdia, para que eu possa então transbordar para os meus. O cantar. É preciso viver a palavra. E para viver você precisa conhecer a palavra. Só conhecendo a palavra você vai amar a palavra. E é conhecendo, amando, vivendo a palavra que você vai experimentar na sua vida a sua eficácia, o seu poder. A glória de Deus se manifestará na sua vida. Quantas pessoas são exorcizadas, libertas pela força de um versículo da Sagrada Escritura. A pessoa chega cabisbaixa, desanimada. E com um versículo da Sagrada Escritura, aquela pessoa é liberta daquela opressão.
com um versículo da Sagrada Escritura. Como outro dia nós rezávamos com o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, porque o Senhor está comigo. Quantas pessoas são curadas por este salmo que hoje diz: a minha alma desfalece de saudades, anseia pelos atos do Senhor. Aquele salmo que diz: entrega ao Senhor o teu destino. Entrega ao Senhor o teu destino, Ele dará o que pedir teu coração. Coloca no Senhor a tua alegria. É Ele quem cuida de vós. Tudo isso é palavra de Deus. Não temerei nenhum mal, ainda que caiam milhares à minha esquerda e à minha direita. Eu não temerei, porque eu não serei atingido. E nós enfrentamos então o mal, enfrentamos a batalha, porque temos a consciência que o Senhor é o meu escudo, é a minha proteção. Aquela palavra que diz: sim, crê firmemente, crê. E será salvo tu e a tua família. É a palavra de Deus. Mas se eu não observar a palavra de Deus, eu não experimentarei o poder que há nela. Só pode experimentar o poder que há na palavra de Deus aquele que acolhe como de fato ela é, palavra de Deus. Ou seja, é imperativa. Deve ser cumprida, deve ser observada. E aqueles que observam viverão longamente. Aqueles que observam são felizes. São felizes. Lembra quando aquela mulher chegou para o Senhor e disse: bem-aventurada, feliz o seio que te amamentou, o ventre que te gerou. Jesus diz: não. Felizes são todos aqueles que observam a palavra de Deus, que obedecem à palavra. É verdade que sozinho nós não conseguimos, nós precisamos da força e do poder do Espírito Santo. Nós precisamos da força e do poder de Deus para poder observar e viver a palavra. Mas Deus não nega essa graça. Deus não nega essa graça a ninguém. Ele derrama essa graça. Aqueles que buscam verdadeiramente, aquele coração sincero. Mesmo se hoje você está no lamaçal, mas se dentro do seu lamaçal você eleva o olhar ao céu e entre lágrimas e gemidos com o coração contrito, você fala: Senhor, me ajuda. O Senhor segura a tua mão e te tira desse lamaçal. Não é isso que nós vemos todos os dias? Testemunhamos todos os dias um sacramento da reconciliação. Seja qual for o seu pecado, por maior... Eu me lembro, quando certa vez eu fiz um encontro, um retiro e queria fazer aquela confissão geral, estava com o coração muito contrito. E eu cheguei para um sacerdote já bem idoso, hoje ele já é falecido, e eu me tremia, aquela confissão que a gente faz depois de uma experiência forte com Deus, sabe? Eu me tremia, assim. Eu estava com tanta vergonha. E aquele sacerdote tão misericordioso olhou nos meus olhos e disse: filha, não tenha medo, não tenha vergonha, não existe pecado no mundo que você... Ele já estava aí com seus talvez 80 anos. Ele disse: não tem pecado que você mencione aqui que eu já não tenha escutado. Parecia um pai, sabe? E comecei a rasgar o meu coração na presença de Deus por meio daquele sacerdote que me acolheu, que me amparou e que me deu a absolvição dos meus pecados. Vá em paz, os teus pecados estão perdoados. Como não amar o amor? Como não amar esse Deus que deu tudo e se deu por cada um de nós? Não é por medo do inferno que observamos a palavra. É muito mais do que isso. É muito mais, é por amar a Deus, é por amor a Deus, é por querer uma vida inteira com Ele. É por saber que só Ele pode me plenificar, só Ele pode me fazer transbordar. Que sem Ele eu não sou nada, eu sou vazia. Mas com Ele, então, eu tenho tudo. Nele eu tenho tudo. Nele eu sou com Ele. É isso que hoje o Senhor nos exorta. Que você possa compartilhar esta palavra para que muitos experimentem hoje o poder da palavra de Deus. Vamos proclamar com muita fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa.
Evangelho segundo São Marcos, capítulo 7, versículos do 1 ao 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular os mandamentos de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda quem amaldiçoou o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nossa, irmã Maria Raquel, jamais, né? Que Deus me livre de esvaziar o sentido, o significado da palavra de Deus. Por isso que nós não podemos interpretar livremente a palavra. A igreja, mestra, mãe, é ela que nos ensina. A interpretação da palavra de Deus cabe à igreja, é ela que interpreta, é ela que nos revela, é ela que nos entrega então o sentido das Escrituras. Exatamente para que nós não estejamos ali manipulando a palavra de Deus para o nosso favor, para fins escusos, ainda que fosse um fim lícito, nós não podemos manipular a palavra de Deus, né? Não podemos. Por isso hoje recomendemo-nos à Santíssima Virgem Maria, que ela nos livre desse mal terrível de esvaziar a palavra de Deus, não, mas que por intercessão dela nós sejamos fiéis à palavra, não é? A palavra continue tendo eficácia, continue agindo com poder nas nossas vidas. Por quê? Porque nós observamos a palavra, como de fato ela é, palavra de Deus, né? Palavra de Deus. Rezemos com muita fé. Pelo poder que lhe concedeu Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que lhe concedeu Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que lhe concedeu Deus Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.